Nós vamos estudar a parábola do rico e o Lázaro. Uma parábola singular, uma parábola diferente. A única parábola da Bíblia em que é citado o nome de alguém dentro da parábola. Nenhuma outra parábola o Senhor Jesus dá nome para ninguém. Ele chama de filho pródigo, ele chama de viúva, ele chama de juiz, ele chama de rei, ele chama de várias coisas, mas ele não dá nome. E nessa parábola ele dá um nome para este homem, o nome dele é Lázaro, e é conhecida, muito famosa, a parábola do rico e do Lázaro. Mas antes de falar sobre ela, o tema da noite é da vida ao melhor. Foi o tema do nosso congresso de jovens e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que ouvimos lá, talvez, e muito mais. O que é o melhor desta vida? É lógico que dentro de uma igreja nós tendemos a responder coisas gospels, O que é o melhor dessa vida? O melhor dessa vida é Jesus, pastor, é Jesus. A gente sabe as respostas gospels, para o que é o melhor desta vida. Mas o que tem sido o melhor desta vida, na verdade e na realidade de muitas pessoas, inclusive de nós, os cristãos que congregamos aqui. O que é o melhor desta vida para as pessoas que convivem com você no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vizinhança? Se nós temos que Jesus é o melhor desta vida, será que Ele tem tido a prioridade que deveria ter no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, no tempo que gastamos, nos esforços que fazemos para ter tempo de comunhão, de adoração, de louvor, de engrandecê-lo? Será que Jesus tem sido realmente o melhor desta vida para os cristãos hoje em dia? Ou será que o melhor desta vida tem sido o ouro e a prata? Eu lembro de ouvir pregações dentro de igreja em que diziam, porque o cristão precisa colher o melhor desta terra. E quando eu ouço essa fala, o melhor desta terra, eu penso o melhor desta vida na terra, e nestas mensagens, o que era apontado como o melhor desta terra era ter dinheiro, era ter recursos, era ter uma boa casa, um bom carro, boas roupas, enfim, um bom poder aquisitivo. Isso é muito triste, porque essa doutrina de prosperidade, ela entrou com muita força e talvez até violência dentro das igrejas e tem arrastado muitas pessoas. Certa vez eu vi o Edir Macedo, líder da Igreja Universal, porque ele é muito criticado em função de falar muito de prosperidade dentro da sua prédica, dentro dos seus cultos. Eles fazem fogueira santa, se você não ouviu falar, nem pesquisa, mas é mais ou menos assim, 12 pessoas dão tudo que elas têm, vendem moto, carro, se preciso a casa, tudo e colocam diante do Senhor com a perspectiva de receber muito mais em troca. Isso é feito dentro de um culto. E o objetivo é mostrar que nós não somos apegados ao dinheiro e que Deus vai nos retribuir muito mais do que aquilo que dermos a Ele. E nesta forma de pregação, nestas promessas, muitas pessoas têm dito, Deus não existe, porque eu dei tudo no altar e eu não ganhei nada. E eu não ganhei nada de volta. E a promessa de ganhar 30, 60 e 100 vezes mais não veio para mim. O que eu penso sobre isso? Eu penso que pessoas que dão muito no altar do Senhor, entre aspas, para receber muito mais de volta, elas não estão interessadas em abençoar a obra, mas sim em encher mais os seus bolsos. E isso para mim só mostra a ganância e a idolatria que já está no coração dessas pessoas que vão atrás dessas falsas doutrinas. E no fim elas só são atraídas por aquilo que já está sendo batido constantemente nos seus ouvidos, que é, você vai ganhar mais e vai ser fácil ganhar mais. Quer dinheiro? Dinheiro fácil. Como ganhar 1.500 sem trabalhar? Quantos de vocês já viram isso pulando no WhatsApp, no Instagram? No WhatsApp não ainda, Mas às vezes sim, mensagens de números desconhecidos. Formas e mais formas de enriquecer facilmente, de ficar mais rico, de ganhar mais, de ter mais. E quantas pessoas estão correndo atrás do melhor, entre aspas, desta terra, com o desejo de enriquecer, achando que esta vai ser a solução dos seus problemas. E quando alguns poucos chegam lá, correndo atrás disso tudo, atropelando família, atropelando os amigos, atropelando Deus no processo, atropelando tudo que tem no seu caminho com o objetivo de chegar lá, focados, muito focados. Quando chegam lá, entram em depressão, entram em crise, alguns se matam, CEOs, donos de empresa, gente milionária pulando de cima de prédio, ou então não consegue usufruir e descansar depois de alcançar esse bem tão desejado, porque na verdade
Isso se tornou um Deus na vida deles, e um Deus que cobra muito caro por essa busca desenfreada por dinheiros. Onde está o foco de nossas vidas? Que sementes temos plantados? Temos plantado coisas para colher nesta terra? Temos plantado, investido tempo e recursos para coisas que não colheremos na vida por vir? Ou temos tido a prudência de fazer e plantar e investir tempo e recursos em coisas que nós colheremos aqui já e na era por vir também? Tem muitas formas de gastarmos a nossa vida, de investirmos a nossa vida. E se você ouvir o que as pessoas dizem, o que os líderes lá fora estão dizendo, sem os valores bíblicos e sem a palavra de Deus, ou distorcendo as Escrituras, você vai chegar em lugares que vão ser lugares onde você não vai gostar de estar quando chegar lá. Você só vai se dar por conta que foi enganado quando tiver perdido muito ao longo do processo, ao longo do caminho. E nessa noite, eu gostaria de refletirmos sobre a parábola do rico e do Lázaro, porque ela fala um pouquinho disso. Se você pegar em casa e ler com calma todo o capítulo 15 e 16, na verdade desde o 14, Jesus entra na casa de um fariseu e ele começa a falar. Então o seu público são fariseus e algumas outras pessoas que estão ali ouvindo. E ele vai falando de várias parábolas, a parábola do grande banquete, fala do preço do discipulado, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador astuto. No meio desse caminho, no verso 14, ele fala que os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele fala que o amor ao dinheiro é o problema, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e ele está falando sobre o problema das riquezas. O problema daquela época é que os líderes daquela época já achavam que ser muito rico, ser muito próspero, era sinônimo de bênção e graça de Deus sobre a vida das pessoas. E de que quem não era rico e não era próspero é porque tinha alguma maldição sobre ele. Assim como eles achavam que pessoas que tinham doença nasciam sob maldição divina e tinham feito algum tipo de pecado e tinham que se livrar disso. Eles também achavam que pessoas pobres eram pessoas amaldiçoadas por causa de pecados ou de problemas que elas tinham. E esses homens externavam isso através das suas vestes, através das suas roupas, através dos grandes banquetes. Jesus condena eles por fazer banquetes e convidar pessoas ricas que podem convidar eles de volta para os banquetes. Jesus diz: convidem os pobres, convidem os coxos, convidem os aleijados, convidem os que não têm condição de comer bem para estar nos banquetes com vocês. Aí vocês terão galardão, aí vocês estarão fazendo o certo. Porque aquele povo já havia aprendido a excluir do seu ciclo de amigos, do seu ciclo de convívio, pessoas menos abastadas, pessoas com dificuldades. Limitações físicas naquela época significa não trabalhar, significa não ter dinheiro, significa mendigar. Um coxo naquela época não tinha um plano, um auxílio, uma lei que protegia para garantir um salário mínimo, alguma coisa, um cadeirante, não tinha essas coisas. Um coxo vivia à beira do caminho pedindo esmolas o tempo todo no meio da cidade. Os cachorros, eu nunca sei como pronunciar essa palavra, os cães conviviam com essas pessoas, mas os seres humanos não queriam. E naquela cultura, o cão era um animal que não tinha valor, que não era bem visto, que não era bem quisto. É diferente de hoje, que ele é pet, que ele é bonitinho, ele é fofinho, a gente dá banho nele, a gente compra roupa para ele, leva para passear, larga no hotel e na creche. Naquela época, ele não tinha nenhuma dessas coisas, ele era tido como um animal não grato. O que eles gostavam muito naquela época era ovelhinha, o João também gosta, né? Mas gosta no prato, né? Ele cuida até uma certa idade, depois ele... Hoje eu escutei os irmãos falando de como cortar a ovelha, como carnear a ovelha, um parênteses, eu fiquei pensando, eu vou ter que sair dessa conversa, sou pastor, não posso conversar sobre isso, né? Fecha parênteses. A cultura da época era uma cultura onde eles extirpavam do meio da sociedade as pessoas que tinham defeitos, que eram pobres, que não tinham como devolver o que elas recebiam. Se eu vou convidar você para minha casa, eu preciso que você me convide para ir na sua, então eu te convido. Aí eu pago uma janta para você. Se você não tem condição de me devolver o convite, eu não vou me relacionar com você, porque você não pode me devolver o favor, você não tem nada para me dar. O relacionamento era de interesse e de troca. Não é muito diferente do que a gente tem hoje na nossa sociedade, tem visto em alguns lugares. As pessoas se relacionam por quanto elas podem te oferecer. As pessoas que chegam com uma boa aparência, com um bom veículo, com um bom trabalho, ou trabalhos que dentro da nossa sociedade são vistos como bons trabalhos, elas são tratadas diferentes.
elas são cuidadas, elas são bem vistas de um jeito que não precisava, só por causa da estética. E isso não pode entrar na igreja. A Bíblia nos diz para não fazer acepção de pessoas, e o Antigo Testamento é recheado de ensinos a respeito de como tratar os irmãos, aqueles que eram do mesmo povo, o povo de Israel. Você sabia que era pecado, e é pecado, emprestar a juros para um irmão seu? De acordo com a lei do Antigo Testamento, é pecado tirar vantagem da desgraça do outro. Enquanto hoje os bancos e as pessoas estão enriquecendo em cima da dificuldade do outro, emprestando e pedindo juros altíssimos sobre aquilo que é emprestado. O que a Bíblia nos diz é que quando você emprestar, você nem pense em receber de volta. Olha que desafio. Porque se você receber, glória a Deus. Se não receber, fica tranquilo. A Bíblia o tempo todo fala de dinheiro, muito mais do que você imagina. O primo rico, Tiago Nigro, tem demonstrado que se converteu, e ele tem dito o quanto a Bíblia fala sobre dinheiro, e como administrar, e como ter um bom relacionamento com o dinheiro. E não um relacionamento que nos leva para uma vida desgraçada, uma vida sem graça, uma vida sem a graça de Deus, uma vida que atropela as pessoas, que maltrata as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos aprender com a Bíblia sobre todas as áreas, inclusive sobre essa. E esse é um ponto que vai falar muito de várias formas e de vários jeitos ao longo de todas as Escrituras, porque é uma advertência para que o dinheiro não se torne mamon na tua e na minha vida. Porque ter o dinheiro como mamon não é mamão com açúcar, queridos. É muito amargo. Piadinha de pastor, né? Entender. Tudo bem. Ter o dinheiro como um Deus na tua vida vai te causar muito sofrimento. Você pode aparentemente dar muito certo diante dos olhos da sociedade. Você pode aparentemente ser elogiado e exaltado pelas pessoas lá fora, ser admirado por muitas pessoas lá fora. Mas se dentro desse processo, dessa busca por sucesso, você for reprovado por Deus, a gente vai ver que o resultado disso, na vida por vir, na vida eterna, vai ser muito trágico, desastroso, terrível. Então, nós vamos ler a parábola do rico e do Lázaro, e depois vamos levantar alguns pontos sobre isso. Diz a palavra de Deus, versículo 19 até o 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até lá, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uma parábola, ela não é o absoluto sobre o céu e o inferno, ela não é o absoluto sobre a vida por vir, mas ela nos dá algumas características e algumas coisas. Lembrando que no contexto, Jesus está falando para pessoas que amavam o dinheiro, que tinham problema com as finanças, que eram ostentosos e viviam dessa forma. E esse é o foco dessa parábola, mostrar para eles que ter recursos, ser rico, ostentar luxo, não era sinônimo de uma vida eterna com Deus, mas poderia ser o contrário disso, se em seus corações, na sua essência, eles não fossem transformados pela palavra de Deus e pelo relacionamento que eles deveriam ter com Deus. Então, vou separar em 2 grandes pontos, a vida terrena e a vida eterna.
Vamos falar primeiro da vida terrena. A vida terrena do rico, roupas luxuosas e no luxo todos os dias, banquetes, festas, comida e abundância, mulheres. Se você olhar um pouquinho antes, Jesus fala sobre o casamento, dizendo que não é para se casar de novo, porque ficar se divorciando seria um pecado. Por quê? Porque uma das coisas que o excesso de dinheiro traz é luxúria. E a luxúria faz com que os homens queiram ter 1, 2, 3, 5, 10, 20 mulheres, não sejam fiéis a nenhuma, sejam adúlteros, sejam pessoas pecaminosas nessa área também. O dinheiro também está muito ligado ao poder, o poder de ostentar, o poder de mostrar o quão rico se é, o quão poderoso se é. E chega uma hora em que o dinheiro não é mais dinheiro, ele é só poder. Por isso que eu e você, que somos pessoas simples e que temos poucos recursos, não entendemos por que alguém rouba 10 milhões. E eu penso às vezes, mas se tivesse 1 ele estava bem, por que 10? Porque no momento de vida que ele está, o dinheiro já não é mais recurso, é poder. 10 milhões não é simplesmente cifra, é poder. E isso vira um problema na vida das pessoas que se deixam dominar por isso. Hendrickson disse que era o tipo de pessoa, falando rico, que em razão de sua riqueza deveria ser tida em alta estima pelos homens, mas devido ao seu egoísmo, ele era repugnante aos olhos de Deus. A Bíblia não condena o ser rico. Tem um homem rico, José de Arimateia, que vai lá, pega o corpo de Jesus e sepulta. Abraão foi muito rico, e muitos homens da história do povo de Deus foram muito ricos, e não foram criticados por suas riquezas. Eu gosto de enfatizar isso, que o problema não é o dinheiro, o problema é o relacionamento com o dinheiro. Da forma errada, de forma nociva, ele causa muitos problemas. O homem rico também é insensível nesse texto, à dor do outro. Imagina você ter um homem sendo lambido por cães na porta de sua casa, cheio de feridas, que comia das migalhas que caíam da mesa. Depois a gente vai ver o que é isso, que comiam dos restos de comida. E esse homem rico não se importa com ele. Uma outra coisa que eu percebo desse homem rico é que ele tinha, provavelmente, esse Lázaro era um irmão dele, era um filho de Israel também. Era um descendente, era um judeu, era alguém como ele. Por quê? Porque os dois estão diante de Abraão. E no contexto deles, na cultura deles, eles criam que quando morre-se alguém que tem um relacionamento com Deus, alguém que é salvo, os anjos vêm, quando alguém é piedoso, e levam essa pessoa até junto de Abraão. Descansar no seio de Abraão é o mesmo que nós dizermos hoje, está com Deus, está junto do Pai, está em descanso eterno, está na presença de Deus. E se esse homem, Lázaro, foi socorrido pelos anjos e levado para cima, e se esse homem rico está dizendo Pai Abraão, pode ser que ele esteja sendo irônico? Pode, mas é bem possível que ele reconhece que Abraão era um pai, ou deveria ter sido o pai dele, deveria ter sido o pai de muitos crentes, de todos os crentes, mas na vida dele, na prática, não era. E por isso ele chama de pai, mas Abraão não reconhece ele como filho. E por isso ele está no tormento e não no descanso. Ele viveu afirmando da boca para fora que Abraão era pai dele, que ele era um israelita, que ele era um judeu, que ele era alguém que vivia de acordo com a palavra de Deus. Mas, na sua verdadeira vida, na sua essência, ele não vivia dessa forma. Então esse homem era insensível. E o futuro dele, sobre a vida terrena, a esperança dele, não é o mal que o rico praticou, mas o bem que ele deixou de realizar, que bastou para que ele fosse condenado com Deus. Às vezes não é nem o mal que nós fazemos, mas é o bem que nós temos o poder e a influência. O poder ele pode ser tanto de recursos, quanto de posição, quanto de influência. Nós temos condições dadas por Deus de fazer o bem, e nós nos omitimos. Existem pecados de comissão, que é quando você vai lá e realiza o pecado, e existe pecado de omissão, que é quando você sabe que deve fazer o bem e não faz. E esse homem possivelmente cometeu muito mais o de omissão do que o de comissão. Dentro da vida eterna ainda nós temos o Lázaro. Sofrimento contínuo durante a vida, doenças e falta de tudo, porém, com fé em Deus, possivelmente pelo desfecho da história. Lázaro significa Deus é ajuda, também significa Deus tem socorrido, ou ainda Deus socorreu. Esse é o significado da palavra Lázaro. O nome dele significava isso. Para quem ouviu a parábola na época e tinha essa consciência do significado, o nome dele já disse muita coisa. Deus socorreu, estava na porta da casa de um homem rico. Foi socorrido por Deus, estava na porta da casa de um homem rico que não o socorreu. É isso que Jesus está dizendo para ele.
Caía da mesa as migalhas. Como que funcionava? Naquela época eles não usavam talheres. O que eles usavam para comer? Pão. Por isso que o pão é tão presente na mesa e nas histórias. O pão era uma ferramenta tanto para era algo para se alimentar, como era usado como colher para levar o alimento à boca. Usavam o pão para pegar e comer. E ele também era usado para limpar a boca no final e as mãos e jogar fora. Esse homem se alimentava desses guardanapos feitos de pão, que eram usados para limpar a boca dos ricos e limpar as mãos dos ricos e jogado no chão. Esse homem se alimentava desse tipo de migalha, desse tipo de comida que caía da mesa do homem rico. Os cães, então, já falei sobre ele, e os anjos, né? Os anjos, constitui tarefa dos anjos carregar os devotos que falecem até o colo de Abraão. Algumas funções dos anjos, por curiosidade, né? Um pouquinho de angiologia. Assistentes de Cristo, seu chefe exaltado, eles são obedientes a Cristo e assistentes dele. Benditos arautos de boas notícias concernentes à nossa salvação. Deram muitas mensagens maravilhosas ao seu povo. Coristas celestiais cantam eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Defensores dos filhos de Deus, ainda que os homens tenham uma posição mais elevada e os julgarão, pois não sabem que vocês hão de julgar os anjos? A Bíblia diz isso, que nós, os crentes, os filhos de Deus, iremos julgar os anjos no dia do juízo. Que posição elevada que Deus nos outorgou por causa da nossa posição em Cristo. Mas mesmo assim, eles nos defendem. E olha que bênção, um dia nós vamos julgar os anjos caídos, logicamente. Exemplos de obediência, são muito obedientes, apesar de alguns terem caído da graça. Fraternos dos redimidos, cuidando deles constantemente contra os inimigos. Dentro desse contexto, do ponto 1, o texto... Eu devia estar aqui. O texto nos mostra um homem rico e mesquinho, que não dava valor à vida humana e não se importava com a injustiça social. Vendo um irmão seu, os dois eram filhos de Abraão, à sua porta, passando necessidade, não se importou com ele e deixou que ele vivesse daquela forma. E a pergunta: como nós temos tratado as dificuldades do nosso próximo? Temos fingido não ver ou temos nos importado? Como nós temos olhado para as dificuldades das pessoas à nossa porta, que passam por nós nas ruas, que têm contatos conosco? Como será, no dia do juízo final, o nosso julgamento diante de Deus, com base na forma como temos administrado os nossos recursos e usado eles? O quão egoísta, o quão para nós temos pensado naquilo que temos e o quanto nós temos usado os nossos recursos para compartilhar com aqueles que têm a falta de recurso ou quase nada nestes dias. O texto está falando disso. Quando ele fala que eles usavam roupas de linho e púrpura, esse tipo de roupa é caríssima, caríssima naquele contexto. Só tinham dois tipos de pessoas que usavam esse tipo de roupa, de acordo com os historiadores: os reis e os sacerdotes. Jesus, dentro do seu contexto, daqueles que estavam ouvindo, ele provavelmente está apontando de uma forma muito dolorida na ferida deles, dizendo: vocês, os líderes de Israel, estão destratando o povo e falando que são filhos de Abraão. Mas quando vocês morrerem diante de Deus, vocês não viverão eternamente, vocês irão para o tormento eterno. Não é a posição que nós ocupamos nesta terra, não é a aparência que nós ostentamos nessa terra, que vai garantir a nossa eternidade ou não com Cristo. Os sacerdotes são os pastores daquela época. Eu sou um pastor. Não adianta eu ser um sepulcro caiado. Não adianta eu ser alguém que externamente é bonito, é ornado, é pintado, é bem decorado, mas internamente eu sou podre, eu não tenho essência, eu não tenho a vida, eu não tenho o Espírito Santo de Deus a me conduzir, eu não tenho obediência à palavra de Deus. Não adianta eu construir meu castelo sobre a areia, que é aquele que ouve e não obedece, ouve e não pratica. Porque na eternidade isso vai vir à tona. As obras vão ser provadas pelo fogo e só permanecerão as obras de valor. Todo o resto será queimado, será palha. Nós precisamos entender. Eu, como líder, preciso entender. Você, como cristão, precisa entender
que ser rico, ser abençoado financeiramente não é sinônimo de estar sendo salvo e estar sendo agraciado com a salvação em Deus. Como nós temos vivido, como nós temos usado aquilo que Deus tem nos dado de forma graciosa. O segundo ponto é a vida eterna. Hebreus 9, 27 e 28 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O homem é destinado a morrer e viver uma só vez. Depois disso vem o juízo. Simples assim, não tem segunda chance. Aqui são apresentadas verdades definidas acerca da vida por vir, uma das quais é que os que já partiram não estão dormindo, mas plenamente acordados. E a outra é que alguns são salvos e outros estão sofrendo. É o que o Hendrickson diz num dos seus comentários. Não existe negócio de sono da alma. De acordo com, pelo menos, essa parábola, nós possivelmente teremos consciência a partir do momento que morremos, aguardando o juízo final. Alguns já em tormento, outros aguardando. A teologia das últimas coisas ela é muito densa e complexa, porque ela é um recorte de vários textos para montar um entendimento de como vai ser o céu, como vai ser o inferno. Mas o que nós precisamos nos preocupar não é exatamente com os detalhes de como será. O que é importante você saber: uma vida sem Cristo fará com que você passe a eternidade longe de Deus, em tormento eterno. Uma vida com Cristo fará com que você vai passar a eternidade com Deus, em regalo, em descanso, em regozijo, em paz eternamente com Ele. Todos os caminhos levam a Deus. É uma verdade essa fase. Todos os caminhos levam a Deus. Porém, depois de se achegar diante de Deus, alguns caminhos te levarão para a eternidade sem Ele. E outros, a partir daquele momento, permanecerá na presença dEle eternamente. Todos nós estaremos diante de Deus um dia, prestando contas de tudo que fizemos, da forma como vivemos. E chega o dia, então, do rico. E quando ele está diante de Deus, ele vai para o sofrimento eterno. Como já disse, os fariseus criam, então, que o dinheiro era algo maravilhoso e demonstrava a bênção e a graça de Deus. A gente sabe que isso não é verdade. Havia um abismo que separava os dois mundos. Não havia possibilidade de Lázaro ir até o rico e nem de rico ir até o Lázaro. Também não havia possibilidade de nenhum deles voltar e falar com os vivos. Isso não é permitido. Uma vez que uma pessoa tenha morrido, sua alma tendo se separado de seu corpo, sua condição, seja de bem-aventurança ou de condenação, está fixada para sempre. Não existe aquilo que se chama uma segunda chance. Não existe purgatório. Não existe esse tempo de permissão, de purga de pecados. Não existe isso. Portanto, as oportunidades para ajudar os que estão em necessidade e, em geral, de viver uma vida frutífera para a glória de Deus, têm de ser aproveitadas agora. Como você e eu temos aproveitado as oportunidades de pregar o Evangelho para aqueles que estão caminhando para o inferno. Arrependimento e compaixão. Será que o homem teve arrependimento no inferno e compaixão das pessoas que estavam lá na sua casa? Talvez sim. Alguns autores vão dizer que aquilo foi mais uma forma de manipular para dizer assim, olha, né, pede que vão lá falar para eles, tipo como se dissesse assim, se eu tivesse tido alguém que falasse para mim, eu não estaria aqui. Uma forma indireta de dizer que é injusto ele estar no sofrimento eterno. Alguns estudiosos vão tentar pensar de várias formas sobre essa perícope ali, essa partezinha do texto, mas o fato é que o que Jesus fala sobre como saber sobre essa vida vindoura de tormento eterno ou de salvação é através das Escrituras. É através de Moisés e dos profetas, que era todo o Antigo Testamento da época. O Moisés implicava a lei e os profetas o restante dos pergaminhos. Então, a revelação do que a gente precisa saber está revelada. Tudo que nós precisamos está neste livro, ou nestes livros que compõem a Bíblia. E é isso que Jesus está ensinando para eles. Se vocês ouvirem os profetas e Moisés, se vocês entenderem as Escrituras, vocês viverão eternamente. Porém, se vocês continuar ignorando o que os profetas ensinaram, vocês irão para o inferno. Por que Jesus está dizendo isso? Por exemplo, Isaías 58, 6 ao 7 diz o seguinte: o jejum que desejo não é este? Partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? É um texto dos profetas.
Na lei, existia uma lei que dizia, você, quando estiver colhendo, deixe uma parte no caminho para o pobre, o necessitado, vir atrás dos seus ceifeiros, juntando para ter o que comer. É a história de Noemi, que está lá colhendo atrás dos ceifeiros o que cai, o que fica para trás. Era lei. Era lei que quando alguém do seu povo padecesse necessidade, vendesse as suas terras, depois de 50 anos, ela tivesse a oportunidade de reaver as suas terras para a sua família. Era lei que quando eu me venderia como escravo por não ter como pagar minha dívida, o meu tempo de escravidão seria calculado com o tempo do jubileu, que é quando eu seria liberto novamente para poder voltar a ter as minhas terras. Era lei que as terras voltassem sempre aos seus donos, porque Deus, desde o início, cuidou do seu povo para que ninguém tivesse de mais e alguém tivesse de menos. Ele sempre criou leis para que houvesse equilíbrio e cuidado, mas também criou leis de uma forma para que a pessoa que não tem vontade de trabalhar também sofra algum tipo de consequência por sua falta de vontade de trabalhar, que a gente chama de outra coisa que eu não vou citar aqui no púlpito. Porque esse problema existe e existia na igreja do Novo Testamento, quando Paulo diz, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Mas Deus nunca fez as regras e a lei de uma forma para que alguém vivesse no luxo todos os dias, com roupas de linho fino e púrpura, enquanto um irmão dele estivesse na porta, sendo lambido pelos cães e comendo do lixo que é jogado na lixeira da casa dessa pessoa. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, sendo salvo ou não. Nós precisamos ver a graça, o amor de Jesus e a possibilidade de transformação de vida em cada ser humano criado. E quando a gente olha para o ser humano dessa forma, não tem como não se compadecer da desgraça dele e tentar ajudá-lo nas suas necessidades. E é isso o que condenou o rico ao inferno. A falta de compaixão, a falta de amor, a falta de obedecer. Naquele contexto, somente as pessoas ricas tinham condições de conhecer as Escrituras. Os pobres não tinham acesso, eles não conheciam. Hoje, pobre, rico e até gente que não sabe ler pode conhecer as Escrituras, porque a Bíblia, se eu der play, ela fala a Bíblia para ti. Só precisa entender a língua. Hoje a Escritura está à disposição de todos, para que todos nós possamos aprender. Mas a pergunta que eu faço, nós temos lido, entendido e obedecido as Escrituras Sagradas com o objetivo de viver a eternidade com Deus? Quanto tempo, recursos e esforços nós temos investido para ler e entender a Bíblia? Isso é importante, porque isso demonstra o que é o melhor dessa vida. Hoje de manhã ainda citei isso. A gente passa 4 anos, segunda a sexta, mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 15, 20 minutos, mais os trabalhos, mais um monte de investimento, mais os lanches, mais tudo, para poder se formar numa faculdade, para poder ganhar mais dinheiro. Porque o maior objetivo de 99,9% das pessoas em fazer um curso superior é ganhar mais dinheiro. Não é em fazer alguma coisa que me realiza, porque eu vejo que a sociedade tem essa necessidade. Pouquíssimas pessoas escolhem um curso superior, pensando somente na sua vocação. Mas para aprender sobre a palavra de Deus, para investir tempo, para vir numa IBD 1 hora por semana, durante um período de tempo, para vir em cultos, para vir em reuniões onde a gente estuda a palavra de Deus, as pessoas têm todas as desculpas possíveis. Cansaço, sono, falta de tempo, falta de um monte de coisa. Mas para a faculdade se dá jeito. Deixa filho a tiracolo, deixa filho com vô, com tia, com periquito, com papagaio, deixa até sozinho em casa uma criança cuidando de outra. Para estudar, porque daí vai dar certo, porque eu vou ganhar mais e aí a minha vida vai melhorar. O que é o melhor dessa vida? Para as pessoas que invertem esses valores. Um homem rico, vivendo em radiante esplendor, em tormentos ergueu os seus olhos. Esse é o resumo da vida do rico. Um homem rico, vivendo em radiante esplendor, em tormento levantou os seus olhos. A vida é um sopro. Resumindo assim a vida do rico, parece que foi muito rápida, mas é assim que vai ser. Tem algumas pessoas aqui que estão de cabelo branco, ou até pintado, ou sem cabelo.
E se perguntar para elas, se elas lembram como era a adolescência, elas vão dizer, nossa, passou muito rápido. Eu já estou com 70 e nem vi. O tempo é muito rápido. Não vi passar. A nossa vida vai ser assim. A gente vivia assim. Num piscar de olhos, a gente está diante de Deus. E agora estamos prestando contas. A vida é muito curta e ela passa muito rápido. Como você tem vivido a sua vida? Com temor e obediência à palavra de Deus, ou curtindo e aproveitando, entre aspas, cada minuto, pois vive como se não fosse prestar contas de nada do que tem feito e nem do que tem deixado de fazer aqui. Consolo eterno no seio de Abraão. Esse foi o destino de Lázaro. Favor especial. Não dá para fazer uma teologia dizendo que todo pobre agora vai para o céu. Por quê? Não, quem sofre na terra vai viver eternamente com Deus. Porque é o que diz aqui, não. Ele sofreu muito, agora ele está recebendo as regalias aqui na eternidade. Você ganhou coisas boas, então você vai para o inferno depois daqui. Não é assim. Foi criado teologias em cima desse texto, dizendo que a gente precisa viver uma vida de pobreza, de miserabilidade, sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo de recurso, porque isso vai nos levar para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo. O texto só está dizendo que, no caso dele, ele sofria muito na terra e agora, na eternidade, está sendo bem cuidado. Para Lázaro, a morte trouxe o fim de seu sofrimento terreno. Para o rico, o fim de sua felicidade terrena. O que a morte vai trazer para você? Se hoje for o dia que Deus vai desligar você, como que vai ser amanhã? Na presença de Deus, em tormento eterno? Essa é uma pergunta que só você pode responder. A certeza da salvação é algo que só eu e você temos e é nós e Deus. Quando uma pessoa tem medo de morrer, possivelmente ela não sabe para onde vai. Pessoa que sabe para onde vai, ela não tem medo de morrer, seja jovem, velha. Se você tem, de alguma forma, medo de morrer, repense a sua salvação. Você não tem convicção de para onde você vai. Para mim, eu já pedi para Deus quando eu estava com Covid, Senhor, se o Senhor puder, eu gostaria de ver a minha filha mais velha casar. Eu gostaria de saber o que a minha filha pequena vai fazer, como que vai ser a voz dela, ela nem falava na época, ela tinha 1 aninho, só balbuciava. Eu gostaria de ver muitas coisas, mas o Senhor que sabe, eu estou à disposição. Se o Senhor acha que já terminou o que eu tinha para fazer aqui, pode me levar, eu estou tranquilo, eu sei para onde vou, eu sei que aí vai ser melhor do que aqui. Mas se o Senhor quiser me dar o privilégio de ver essas coisas, eu estou à disposição. Foi essa a minha oração, não com essas palavras, mas mais ou menos nessa linha. Em nenhum momento eu tive medo de morrer do Covid. E eu não dava 3 passos sem parar e dar uma... Pulmãozinho velho estava em 50% já. Teve pessoas que tiveram Covid, que entraram em desespero, quase morreram do desespero, não do Covid. Crentes, desesperados, ora por mim, eu acho que eu vou morrer. Crente. Sério? Crente? Vai para onde? Possivelmente não sabe. Queridos, o medo diante da morte, estar diante da morte, fala muito sobre a tua salvação. Quando a gente se imagina morrendo, para onde vamos, e temos certeza ou não de para onde vamos, isso fala muito sobre a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus. Você precisa pensar sobre isso cada vez mais, porque isso é algo importante para a nossa vida. Cada um de nós tem a chance de ser prudente, inteligente, humilde, servindo a Deus e ganhando a vida, ou de tornar-se insensato, orgulhoso e preconceituoso, servindo ao dinheiro e sendo condenado ao inferno. Como vai a sua vida? Tem certeza de que estará depois da morte no seio de Abraão, ou tem alguma dúvida? Lembre-se. Lembre-se. Tinha um lembre-se aqui. Agora, ainda há oportunidade de adquirirmos a certeza de onde passaremos a eternidade. Ainda há tempo. Abra o seu coração para Jesus Cristo. Querido, clamar, buscar, insistir para que Jesus se revele a você como Senhor e te dê essa segurança. Traga a paz com Deus. O que a Bíblia diz que é a paz com Deus? Quando a gente cantou essa canção, justiça e paz se encontram e nasce a alegria. E esse é o teu reino. Esse é o teu reino.
O reino de Deus, quando ele é estabelecido no coração de alguém que não tinha isso, ele vem com a justiça, ou seja, a convicção de que eu sou um pecador, de que a vida que eu levo me leva para o inferno, de que eu tenho pecados, eu tenho dificuldades, eu tenho defeitos irreparáveis, eu sou alguém falho. E diante de Deus, eu mereço a morte eterna, eu mereço a vida eterna, separada de Deus. Isso é a justiça. Mas a paz com Deus vem quando ao mesmo tempo vem uma convicção no seu coração de que Jesus foi o preço pelo teu pecado, e de que nele você tem salvação, e de que nele há esperança, e de que por causa do sacrifício dele na cruz agora há salvação e há possibilidade de haver a alegria nascer no seu coração. Eu lembro do dia em que isso aconteceu na minha vida, eu lembro de reconhecer que eu merecia o inferno pela vida que eu vivia, e de crer que o inferno de fato existia, e de ter a convicção de que eu estava caminhando para lá, e de fazer uma oração: Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu acredito que o Senhor é de verdade. E aquilo gerou no meu coração uma alegria. Aquilo gerou no meu coração uma paz que não tem como explicar, e é por isso que o Senhor diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. Essa paz veio com tanta força no meu coração, e eu comecei a desejar a palavra de Deus, desejar a presença de Deus, desejar ler a palavra, conhecer a vontade de Deus e obedecer. E desde 2005 para cá, eu tenho buscado isso. Essa justiça e paz que se encontram, e nasce a alegria, e nasce o reino de Deus nos nossos corações. É isso que todos nós precisamos encontrar em algum momento na nossa jornada e na nossa caminhada. Abra o seu coração para Jesus. Esse é uma fala para você que de alguma forma ainda tem dúvidas sobre quem Jesus é, quem Deus é, quem dele deve ser, e se você é salvo ou não. E nessa noite eu vou fazer um convite para você que quer de alguma forma experimentar essa graça especial, esse toque, essa salvação, para que você não siga o caminho do Lázaro. Talvez você não seja um amante do dinheiro, talvez você não seja alguém sem escrúpulos, que não cuida, que deixa as pessoas passando necessidade, talvez você faça muitas coisas boas na sua vida, talvez você seja uma pessoa cheia de boas obras, que está tentando comprar o seu acesso à eternidade pelas suas boas obras. Isso também não vai te levar para o céu. As obras não são o caminho para ser salvo, elas são a consequência de ser salvo. O caminho para ser salvo é um só, é Cristo. É Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é aquele que deu a vida por mim e por você, é nele que encontramos a salvação, e somente nele. E é nele que há esperança. E a justiça e a paz se encontrarão nessas vidas, no seu coração, se você ainda não encontrou isso, quando Cristo for Senhor e for revelado como Senhor para você. E isso é espiritual, é sobrenatural e não é produzido. A gente não consegue produzir a salvação. É algo que é especialmente singular, único, e acontece com cada um de um jeito diferente. E isso é maravilhoso, porque essa é a graça de Deus. É esse Deus criativo, maravilhoso, que faz com que essas coisas aconteçam de várias formas diferentes. E por isso que a gente tem tantos testemunhos lindos antes das pessoas descerem as águas do batismo, de como Deus fez, como Deus faz, como Deus agiu, como Deus convenceu cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas uma coisa que eu percebo na vida de todos aqueles que encontram essa salvação é que eles desejam, é que eles têm uma busca sincera de saber se Deus realmente existe. Eu quero experimentá-lo. Eu conheço histórias de pessoas que foram dar uma chance para Deus. Eu vou uma vez na igreja, eu tenho uma chance, Deus, de, se você existir, tocar no meu coração. Essa pessoa hoje é uma pregadora do Evangelho, é a Juliana Ferron, uma ex-homossexual convertida ao cristianismo por graça e por amor de Jesus, porque ela deu uma chance, entre aspas, para Deus, que estava atraindo ela com seu amor, com seus braços abertos, com seu amor demonstrado na cruz do Calvário. Deus deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Deus deu o seu amor, derramou sobre nós o seu amor em Jesus. Um homem, um Deus que se fez homem, andou entre nós, viveu como nós e morreu para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Esse é Jesus. Eu peço que diminuam as luzes, por favor. E enquanto você, que ainda não tem certeza da salvação, pensa sobre isso, eu quero desafiar você que já é salvo
a pensar nessa frase de Spurgeon que o pastor Tiago citou lá no congresso. Spurgeon disse o seguinte: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com nossos braços e mãos tocando seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio, apesar dos nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Que eu e você sejamos essas barreiras na vida dos teus familiares, dos meus familiares, dos teus vizinhos, dos teus colegas, implorando, suplicando para que eles pelo menos ouçam as Escrituras, ouçam Moisés e os profetas, ouçam os ensinamentos de Jesus, que eles tenham pelo menos a dignidade de dar uma oportunidade, como a Juliana Ferron, que seja assim que eles pensem, para que Deus possa se manifestar como esse Deus amoroso, maravilhoso e poderoso na vida dessas pessoas. Queridos, eu estou nessa noite colocando isso diante de você, você que ainda não tem convicção da sua salvação, como uma grande oportunidade para você iniciar uma busca de um relacionamento com Deus, com Jesus, para que você passe a eternidade no seio de Abraão, junto do Pai. Eu quero ver o céu cheio de cristãos, de vidas salvas. Eu quero ser um instrumento de Deus na missão dele para salvar vidas. E eu peço que você, aonde quer que você esteja inserido na sociedade, ore pelas pessoas constantemente, peça a sabedoria do alto, se motive, vá mais, faça mais. Seja você essa pessoa que vai suplicar e fazer de todo o possível, humanamente e espiritualmente, no que depender de você, para que ninguém mais passe para o inferno nessa comunidade. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E você que deseja que nós oremos por você, para que os olhos do seu coração se abram, para que você tenha essa experiência sobrenatural de transformação de vida, que você venha à frente, nós vamos orar por você no final dessa canção. Se você desejar, já pode vir à frente e já cante conosco aqui na frente. E você que é salvo, que tem essa convicção, ore, interceda para que os olhos do coração se abram e que haja salvação nessa noite, nesse lugar.
queira oração, vem agora. Se não houver, nós vamos ir para o final do culto e vamos encerrar. Mas se você quer fazer isso, não deixe que nada te impeça de vir à frente e pedir. Essa manifestação pública do seu desejo, ela é expressa na eternidade. O Senhor vê. Esse ato de vir à frente, ele é um ato que demonstra nos céus e no inferno que você deseja que Cristo seja Senhor da tua vida. Assim como o testemunho público da nossa fé no batismo. Esse ato de vir à frente e dizer: eu quero esse Deus, eu quero servir esse Jesus, eu quero essa transformação, representa tudo isso. Mais alguém? Vamos lá, nós vamos orar. Nós vamos orar pela vida do Mauri. E eu peço que você ore para que Deus se manifeste na sua vida e que os olhos do seu coração se abram. Senhor Deus, nós colocamos a vida do Mauri diante do Senhor nessa noite. Nós pedimos, Senhor, que essa justiça e essa paz nessa noite venham a inundar o seu coração, a sua vida, e que ele possa experimentar nova vida com o Senhor. Que ele possa experimentar a renovação da sua vida em Cristo Jesus. Que ele possa experimentar a salvação que somente o Senhor pode dar. Nós oramos, Senhor, repreendendo todo o mal, toda obra contrária, todo demônio, tudo aquilo que tem o afastado de ver e ouvir a tua voz. Toda obra contrária que tem atrapalhado o teu filho de entender, de conhecer, de reconhecer o Senhor como Senhor de sua vida. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos pela cura de toda enfermidade, de tudo aquilo que o atrapalha, Senhor, de viver para teu louvor, honra e glória, entregando a sua vida por inteiro ao Senhor. Pai, nós oramos pela manifestação do teu amor, do teu poder sobre a vida do Mauri, pedindo a tua graça, pedindo a misericórdia do alto, pedindo a transformação e a salvação da sua alma. Nós oramos pedindo que escreva o nome dele no livro da vida. Nós oramos pedindo, Senhor, que realmente a sua vida seja transformada por teu poder e que nós possamos ver o fruto do Senhor na vida dele, que nós possamos ver essa semente do Evangelho germinando e frutificando a 30, 60 e 100 por um. Nós oramos para que os teus filhos cuidem da vida do Amauri, que sejam um suporte para ele, que sejam aqueles que vão ajudá-lo nessa jornada, que o Senhor levante pessoas para cuidá-lo, abençoá-lo, conduzi-lo, em nome de Jesus. Pai de amor, eu oro também para que a tua igreja, nós, os teus filhos, tenhamos cada vez mais a convicção da necessidade, da urgência da pregação do Evangelho, para que o teu reino se expanda por Erechim e região, para que mais e mais vidas sejam alcançadas, para que nenhuma outra vida vá para o inferno se depender de nós, que nós possamos fazer o possível e o sobrenatural, e o impossível vem do Senhor, para que mais e mais vidas povoem o céu e que recebam o Senhor como Senhor de suas vidas. Sabemos que isso não depende só de nós, sabemos que é uma obra sobrenatural do Senhor e que é no teu poder que nós iremos pregar e viver, para que vidas sejam transformadas. Nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de Erechim, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, de todos aqueles que ainda não te conhecem ou que já estiveram aqui e não estão mais. Senhor, tenha misericórdia e traga-os de volta para a tua presença, para um relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.